Bem, agora eu chamo aqui pra gente a Átria, por favor, o Guilherme Banzato. Átria Energia Solar, bem-vindo, Guilherme. Vamos lá, gente, boa noite. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado a CIV pelo convite, pelo espaço. E a ideia aqui é fazer um bate-papo, então troquem, perguntem, não esperem até o final. É um assunto que impacta todo mundo. Eu não sei quantos aqui são da indústria ou do comércio, né? Mas todo mundo mora em algum lugar, usa energia elétrica, né, no seu dia a dia. E a ideia é passar para vocês um panorama geral, né? Quem somos, antes de mais nada, né? E depois entrar, propriamente dito, no que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, e qual, de fato, vai ser o futuro do mercado de energia, né? Brasileiro, é claro, mas pensando em questões mundiais. Então, a Atria é uma empresa de engenharia civil, por essência. Nós temos 43 anos de engenharia civil, dos quais 14 a gente dedicou essencialmente ao desenvolvimento de soluções em energia. Eu, apesar de ser formado em administração de empresa, minha carreira inteira foi dentro do mercado de energia, trabalhando tanto na parte de compra e venda de energia no mercado livre, que é algo que talvez vocês não conheçam ainda ou tenham lido alguma coisa a respeito, até a energia solar, enfim, já faz mais de uma década que a gente vem desenvolvendo, eu exclusivamente venho desenvolvendo um trabalho tanto na parte de consultoria quanto na parte de modelagem de negócio. Né? A gente atua basicamente na vertical inteira, então a ideia, inclusive, da apresentação é passar por alguns dos pontos aqui, né, de armazenamento de energia, enfim, de modo geral, o que for necessário, né, do ponto de vista energético para ser feito, seja um diagnóstico, seja uma modelagem, seja a implantação de uma usina para que você possa reduzir o teu custo, residencial, por exemplo, no teu escritório, ou numa grande indústria, né, a gente atua em todos os segmentos. Bom, começando aqui a falar um pouquinho do setor elétrico, quando a gente fala de futuro do setor elétrico no Brasil, basicamente a imagem que vem é isso aqui. A gente tem enfrentado nos últimos anos, né, muitos eventos climáticos extremos. Então, o ano passado foram 12, segundo a ONU, dos quais 3 sem precedentes. Né? Rio Grande do Sul está nessa balança. O que isso tem a ver com energia? Tem absolutamente tudo a ver, porque quanto mais eventos extremos, maior o número de quedas de energia nos grandes centros urbanos. São Paulo, grande exemplo, somado, foram mais de 4 milhões de pessoas afetadas nos últimos 3 anos. Também sem precedentes. Projetado e realizado do consumo de energia do país. Vocês podem ver por que isso aqui seria interessante, né? Até 2020 a gente acertava a previsão, ou errava por pouco. Hoje a gente não consegue prever mais de forma assertiva o quanto a gente consome. O que quer dizer que, se eu sou responsável por operar esse sistema, por produzir a energia que a gente consome, provavelmente eu vou deixar alguém na mão. E a gente tem visto alguns apagões recentemente, né? Vocês devem ter visto alguma notícia sobre cortes de carga de geração no Nordeste, etc. Muito nessa linha. O mundo mudou. A gente tem hoje uma série histórica de 90 anos em relação à hidrologia, ao que aconteceu no passado. E a gente usa esses 90 anos para prever o futuro. Quer dizer, eu pego o passado, olho o passado e falo, o passado vai se repetir. Né? Nos últimos 10 anos, o passado não vem se repetindo e a gente teve algumas mudanças climáticas que são irreversíveis. Por exemplo, o aquecimento que a gente tem visto, né, pelo mundo, ele está muito ligado a volume de nuvem no oceano e elas estão se dispersando. E esse é um fenômeno que a gente não vai entrar aqui, mas ele é um fenômeno irreversível. E isso aquece o planeta. Aquecendo o planeta, a gente tem maior consumo, ar-condicionado. Né? Quanto mais a gente aquece o planeta, mais a atmosfera consegue segurar água. Não sei se vocês sabiam disso. Então, por isso que quando a gente tem muito calor, logo na sequência a gente tem um dilúvio, a gente não tem uma chuva. Né? E isso é justamente pelo fato de que a atmosfera, quando
com uma temperatura mais elevada, ela consegue absorver mais água, né? E aí o impacto é pior. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a gente? Bom, tem a ver que o custo da energia ao longo do tempo está diretamente relacionado com esses itens que a gente falou. Quanto mais quedas de energia, quanto mais eventos climáticos extremos, quanto mais eu erro na previsão, mais acionamento de térmica, mais custo de manutenção, mais custo de reposição. E quem paga essa conta? Bom, no Brasil a gente sabe que é a gente, né? Somos nós mesmos. Então, esse azul, por exemplo, é um grupo B, que somos nós, residência. E o laranja, o grupo A, que são as indústrias, crescem exatamente na mesma proporção. Quer dizer, tanto nós, pessoa física, quanto a pessoa jurídica, não só está exposta a isso, como ela também é um agente pagador dessa conta. E aí a gente tem outras coisas que começam a aparecer e têm se acelerado nos últimos anos em termos de notícia. A gente não está conseguindo controlar a nossa própria geração. A gente não consegue prever a quantidade de energia que a gente vai consumir. A gente não consegue segurar os preços da energia, né, apesar de ter uma matriz hidrotérmica. Quer dizer, eu tenho uma matriz hidroelétrica, né, e térmica que me ajuda em momentos de crise. O problema é que a gente vive há uma década em crise, né? Em 2014 a gente teve um evento climático super grave, uma seca muito grande. 2025 a gente está na mesma. Sei quem de vocês mora em São Paulo, mas a Sabesp já reduziu, né, a partir de quarta-feira, a pressão da água para economizar 4.000 litros por segundo, né, porque, não sei se vocês sabem, mais de 40% da água que é disponibilizada ela se perde antes de chegar, né, no consumidor final. São coisas distintas, reservatório de água para consumo, reservatório de água para energia elétrica. Apesar de ser coisas distintas, eles normalmente andam próximos, né? E se falta água em um, provavelmente vai faltar no outro também. E aí, tudo isso acontecendo, né? Esse ano só 9% de aumento médio, né? Isso veio antes da Enel subir 20, tá? Então, provavelmente esse número até o final do ano ele vai ser ainda maior. E a gente tem mais um problema associado a todo esse negócio. O Brasil é muito grande. E aonde eu vou gerar energia efetivamente? Nos grandes centros eu não consigo colocar uma usina gigante. Então eu vou lá para Belo Monte, eu vou lá para o Nordeste, que eu tenho terreno barato e sol a pino, eu vou para o Sul, eu vou para o oceano gerar energia eólica. Maravilha. Mas eu não tenho linha de transmissão. Desde o governo Dilma até hoje, recente, a gente não tem se programado para aumentar a malha de transmissão de acordo com o nosso crescimento. Lembra que eu falei que a gente está errando a nossa previsão de crescimento? Pois é, isso impacta diretamente no fornecimento de energia e na disponibilidade de energia. Esse cara aqui, o Kelman, ele é uma lenda viva do setor elétrico. Ele foi diretor da ANEEL, diretor-geral, inclusive, produziu muitos estudos, enfim, é um cara que entende muito do setor elétrico. E, normalmente, quando esses caras começam a abrir a boca e colocar, né, a cara deles na mídia, é que alguma coisa de errado não está certo, né? E a ONS, ONS é igual ao Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, não sei se vocês sabem, mas existe uma figura que opera o setor elétrico como um todo. É ele quem manda a Belo Monte produzir energia ou desligar. E ele só manda naquilo que a gente chama de geração centralizada. Então, se você colocar energia solar na tua casa, você vai produzir energia, quer dizer, ela é uma fonte intermitente, ele não controla. Mas ele controla, basicamente, o grosso, né? 70% da produção de energia do país está na mão dele. Está hoje. A previsão é que 2029 seja só 45%.
E aí, como é que eu controlo, né, a disponibilidade de energia de um país, sendo que mais da metade da geração de energia não passa por mim? Então, esse cara, ele está desesperado desde algum tempo e governo, enfim, não tem o que fazer. As pessoas hoje, né, cientistas, enfim, estudiosos do setor, já cravaram que até 2029 a gente vai ter mais uma crise como 2001, por exemplo. Qual é o grande problema? A gente tem energia elétrica disponível. A gente tem. A gente gera mais do que a gente consome. Mas eu não consigo guardar e eu não consigo escoar. E tudo isso, no fim do dia, vai se refletir em preço. Então, um resumo disso que eu estou te falando são 2 pontos principais. Dinheiro, custo. Eu tenho uma indústria, eu tenho um escritório, eu tenho um comércio. Ah, mas não é uma linha relevante, tudo bem, tira a energia elétrica, deixa eu ver se você trabalhar no teu comércio, na tua casa. Quer dizer, é um bem essencial, apesar de, por exemplo, não precisar ser a primeira linha devidamente. Então, preço da energia é um problema. E a disponibilidade é outro. Porque não adianta nada custar R$2 e eu ter dinheiro para pagar e ela não existir. Ou ela existir, mas intermitente, né, e acabar prejudicando o meu processo produtivo, né, de modo geral. Então, esses 2 pontos vão ser os 2 grandes desafios, na verdade já são os 2 grandes desafios que a gente tem no setor elétrico hoje. Você, residência, você, trabalho, invariavelmente, todos os meses, é impactado por isso. Esteja você ciente disso ou não. E o que eu posso fazer para, eventualmente, me proteger? Né? Aqui eu trouxe uma visão um pouco mais voltada para a indústria e para grandes comércios, tá? Mas e serve para residência igual, serve para escritório de contabilidade, serve para escritório de advocacia, serve para produção de produtos, distribuição de produtos e por aí vai. Tá? Eu tenho 2 problemas, então eu vou trabalhar com 2 soluções. Uma que me reduz a exposição que eu tenho aos preços de energia, oscilações, enfim, que é algo incontrolável, e a outra que vai resolver o meu problema de disponibilidade. Então, esse palavrão aqui, zero grid, autoprodução, nada mais é do que, se o preço da energia está caro, eu posso usar o meu telhado, eu posso usar a minha área para gerar na carga. Então, a grande mudança do ponto de vista de desenvolvimento do setor elétrico para frente é essa. A gente centralizou a geração em grandes usinas. Isso em 1960 fazia sentido, né? Em 1990 nem tanto. 2025 definitivamente não faz, né? Hoje o que faz sentido é eu gero a minha própria energia. Eu tenho carga, eu produzo no local onde eu tenho a carga. Ah, mas eu não consigo produzir 100%. Não importa. 5% de alguma coisa é melhor do que 0%. Né? Então, o foco daqui em diante, e vocês vão ver isso com mais intensidade, é se você quer gerar, se você quer desenvolver, se você quer investir, você investe na carga. E aí qual é o benefício prático disso? Eu dependo menos da rede. Então, se eu consumo 1.000, eu posso gerar 100? Ótimo. Eu estou 10% menos exposto aos riscos, oscilações. Quem aqui já viu bandeira tarifária na conta de luz? Né? Se você consome hoje 1.000 kW na tua casa, R$90 dos 1.000 que você pagou é a bandeira tarifária. Para onde vai isso? Isso vai para um cofrinho que vai pagar uma conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético. Para que serve ela? Pagar dívida. Conta Covid, falhas na geração, contratação da distribuidora maior do que houve consumo. Então, quer dizer, 10 anos atrás, o valor dessa CDE, que é vamos dizer, é um baú de dinheiro, eram 10 bilhões. Começou em 3. Hoje a gente está indo para 60 bilhões. E isso se acelerou nos últimos 5 anos. Né?
É algo relativamente recente. E quer dizer, vamos continuar pagando. A outra forma é armazenamento de energia. Imagino que todos vocês aqui já viram a bateria da Moura, uma bateria de carro. Pois é, não tem absolutamente nada a ver com o que eu vou falar aqui. Tá? Armazenamento de energia é armazenamento de verdade. Então, a gente está falando de tecnologias que de fato funcionam, que são viáveis economicamente, tá? Diferente do que a gente via, né, até pouco tempo atrás, e que podem trazer uma série de benefícios. Então, a começar por, eu sou uma indústria e no horário de pico me cobram uma fortuna para eu consumir energia. Ok, eu posso colocar um banco de baterias aliado a um sistema fotovoltaico. Sistema fotovoltaico são as plaquinhas, né, que geram energia, e eu desloco o meu consumo. Ah, mas eu fazia isso com o gerador. Parabéns, está gastando 3 vezes o que você podia gastar. Né? Só o custo do diesel, manutenção, etc., você vai estar pagando mais de R$2 o quilowatt produzido. Aqui, você vai pagar 1. Quer dizer, você reduz 50% e você não tem manutenção, né? O gerador não quebra, né? E você tem um combustível grátis, energia. Caiu a luz durante o dia, eu tenho energia solar e eu tenho as baterias. Caiu à noite, eu tenho a bateria. Tem um outro ponto dentro da indústria que é potência. Né? Se eu quero ligar uma prensa gigantesca e ela vai funcionar 30 segundos por dia, eu não vou consumir volumes exorbitantes de energia, mas eu vou precisar de um cabo desse tamanho, porque senão eu não ligo ela. Né? E isso a gente chama de demanda. Né? Uma das coisas que aí gerador não faz é você, ao invés de depender da rede elétrica, da distribuidora, da disponibilidade da distribuidora, eu posso ir lá, colocar uma bateria e eu não dependo mais da distribuidora. A bateria é quem vai fazer o papel de alimentar essa demanda instantânea. E aí o custo que eu tinha, que pode variar de R$35 até R$70 o quilowatt, ele vai para algo em torno de 10. Então, só aqui, com bateria, que eu acho que vocês nunca ouviram falar de um payback maior do que 10 anos de bateria, esses 2 exemplos que eu dei, o payback é menor que 3 anos. 36 meses é um número interessante para a indústria, né? Além do fato de que eu posso ter isso para resolver essas dores, mas se cair a luz, eu tenho backup. A bateria é a mesma. Se eu estou no meio do meu processo produtivo e acontecer um pisca, né, e eu vou perder todo aquele processo, indústria têxtil. O processo deles é bizarro, né? Você começa de um lado da fábrica e vai terminar do outro. Se a energia piscar, acabou. A média de perda em reais da indústria têxtil por ano por pisca é maior que R$6 milhões. Por 4,5 milhões, ele coloca esse sistema e para de piscar. Quer dizer, menos de um ano. Ah, mas por que não adota essa tecnologia? Pois é, falta conhecimento e falta um negócio muito importante também chamado vontade. Porque 4,5 milhões numa linha de custo de operações é muito grande. 4,5 milhões numa linha de receita de 1 bilhão não é nada. Então, falta também, né, o nosso lado aqui, de fato, de mostrar isso para vocês. E isso que eu estou falando aqui da bateria serve para a tua casa. Puta, eu tenho um sistema fotovoltaico lá, eu tenho 10 plaquinhas, cai energia, troca o teu inversor, coloca um inversor híbrido, coloca uma bateria, acabou. Ah, mas e o custo disso? Não sei quanto que você perde de dinheiro toda vez que cai a luz. Né? A última vez em São Paulo, teve gente que foi uma semana. Quanto que esses caras não perderam? Né? Será que não compensa? Então, o que vale aqui para a indústria, ele vale para o teu escritório de advocacia. Poxa, caiu a luz, todo mundo vai para casa, você perde horas. Quer dizer, não precisa mais ser assim necessariamente. É claro que tudo isso tem um custo, e aí o cara do Sicredi vai financiar isso aí para a gente no precinho, certo? Mas não só.
né? O mercado ele vem evoluindo e até 2020, pandemia, o custo de energia da média tensão dos grandes caras era relativamente competitivo, né? O Brasil sempre foi um país com custo de energia mais baixo do que as outras grandes potências. Porém, contudo, entretanto, a gente está fazendo tão mal a gestão do nosso setor elétrico que a gente está conseguindo chegar nesses caras. E o que acontece quando você chega nesses caras? Começa a acontecer isso aqui. Então a gente tem uma Jacto colocando mais de 10 mil placas no telhado. A gente tem a indústria brasileira, que eu não sei se vocês sabem, mas já colocou 1 giga de placas. Né? 1 giga de placa é muita placa. É bastante placa. E exemplos, inclusive, menores. Fazenda, indústria de embalagem, produtor rural, né? Hospital, poxa, microrrede. Quer dizer, eu no Nordeste, eu tenho 6 mil hectares de plantação que eu toco hoje com diesel, porque não chega a rede elétrica lá. Eu posso substituir esse diesel por energia solar. Eu posso criar a minha rede elétrica e não depender sequer do diesel. E o diesel já está lá, então eu uso ele de backup. Olha que interessante. Eu troco a minha matriz, que é suja, combustível, por energia solar, e eu plugo esse gerador junto. Falo assim, se der alguma coisa, né, choveu uma semana aqui na Bahia, se acontecer isso aí, 6 reais, hein, porque acabou o mundo, né? Eu posso, muito bem, trocar isso aqui. A redução do meu uso de diesel, ela pode chegar a 70%, 80%. Isso existe hoje, é esse caso aqui. Inclusive, nós participamos da modelagem técnica, né, para esse pessoal. Então, quer dizer, não é futuro, não é, fizeram fora. Está aqui, ó. Está aqui no nosso quintal. E tanto a Micropower, que foi quem fez essa microrrede, quanto a Green Yellow, são empresas de fora do país que viram no Brasil um potencial grande para investimento. Quer dizer, grande parte disso aqui que você está vendo não foi a indústria que colocou a mão. Né? Quem que colocou esse dinheiro? Se não foi a indústria e não foi o Sicredi. Né? Foram esses caras. E o Brasil é estranho, né? A gente precisa de gente de fora vir para cá para ensinar para a gente o que a gente poderia ter feito aqui dentro. Mas com uma Selic de 15% fica difícil. Né? Então, empresas de fora do Brasil hoje financiam isso. Você não precisa investir nenhum centavo. Você só precisa ter um mínimo de vontade de fazer isso acontecer. Então, empresas que você atende, por exemplo, o cara pode reduzir o custo de energia dele em 10, 12, 15, 20%, ou ele pode reduzir a perda dele em 80%, 100% em alguns casos. Né? Depende da necessidade dele. E ele não precisa pagar nada por isso. Né? E depois de 12, 15, 20 anos, o equipamento é dele. Né? É o que a gente chama de leasing operacional fora do Brasil, e no Brasil a gente chama carinhosamente de comodato. Ou locação. Né? E você paga mais uma prestação e você leva para casa, parece Casas Bahia. Né? Mas isso existe. Quer dizer, a gente hoje faz parte de um ecossistema em que a gente apoia e ajuda esses caras na modelagem. Então, nós fazemos o estudo, fazemos a modelagem, eles trazem o dinheiro, a gente implanta e opera. Né? E isso funciona, naturalmente, que numa escala média para cima, mas funciona em volume. Por exemplo, o Sabin. Eu preciso de gerador, eu tenho no break. Pô, quantas unidades do Sabin você tem? Você pode fazer um pacote, fazer isso no Brasil inteiro e, cara, acabou a luz, aconteceu qualquer coisa, o Sabin está funcionando. O teu serviço não para. Né? Em São Paulo talvez seria um grande diferencial. Porque para colocar um gerador num laboratório, eu acho que é mais fácil dar nó em pingo d'água, né? Pois é. Aqui estão alguns dos benefícios, quer dizer, práticos, para que vocês visualizem. Né? Então, você não tem investimento, né?
análise do benefício, você não opera esse negócio, você não é responsável por esse negócio. Se ele não gerar, se ele não entregar, você recebe, né, independente. Então, qual é o risco desse negócio? Né? O risco desse negócio é, eventualmente, o teu parceiro, quem fez, sumir, quebrar, enfim, te deixar com um abacaxi na mão. Esse é o único risco. E abacaxi, quando eu digo abacaxi, é uma usina solar gerando energia e te dando energia de graça. Né? Esse é um super abacaxi. Tá? Bom, falamos um pouquinho, né, de tragédia, de Brasil, de formas, né, da gente driblar esses problemas que são inerentes agora da nossa sociedade. A gente não, enfim, vai conseguir mudar isso no curto prazo, né? Mas, se a gente aumentar a geração na carga, se a gente buscar bons parceiros para financiar esses projetos para a gente, né? A Pirelli, em Campinas, está colocando 40 milhões de reais em energia solar no telhado dela. Sabe para economizar quanto? Não chega a 3%. Ah, mas faz sentido? Claro que faz. 3% do que ela consome é muito dinheiro, mas não é pouco. Né? Então, veja, não é uma questão de volume, não é uma questão de fazer sentido, o número não tem que ser grande. Ele só tem que existir. Já é suficiente para que a gente consiga, né, entregar para o Brasil como um todo uma saída, né, para o problema que a gente vive hoje. Né? E, naturalmente, sair da rede. Né? A gente tem o Elon Musk, a Tesla, carro elétrico. Vocês sabiam que carro elétrico daqui a pouco vai poder servir de bateria para tua casa? Na verdade, ele já serve em outros lugares do mundo. No Brasil, a gente está tentando. Né? Mas veja, a tecnologia está aí, ela existe. Né? E se a gente buscar mais informação ou se abrir um pouco mais, né? Eu sei que a gente passou uma vida sendo cobaia, né? De equipamentos, de coisas, de soluções mirabolantes, de, enfim, empresas que prometem milagres. É o que você falou, agora qualquer esquina que você vira, o advogado resolvo tua vida enquanto teu amor em 7 dias e te devolvo, né, todos os teus tributos. Energia solar também seguiu nessa vala comum, infelizmente. Mas a gente já está anos-luz à frente disso. E a ideia de hoje, de trazer isso para vocês, é que fica essa provocação, que vocês pensem nisso, vão dormir com isso, enfim, e que possam daqui em diante olhar para o tema energia de uma forma diferente. Né? Eu gosto muito dessa frase, e ela serve para a nossa vida pessoal, mas serve para a profissional também. Né? A paralisia na adoção de novas tecnologias sustentáveis, ela só não é pior do que o futuro, se a gente não mudar. Obrigado.